de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar uma matéria do Lance que é bem curiosa. Obviamente que eu queria comentar sobre o julgamento do Bruno Henrique, mas parece que a Leila tomou a dianteira e já deu a sua declaração sobre toda essa situação. Meu Deus do céu, Leila, o que você está fazendo? Mexendo no vespeiro, mas é óbvio que tudo vale para essa briga nos bastidores, alimentar mesmo essa guerra de narrativas. E sendo a Leila a presidente do Palmeiras, é óbvio que qualquer declaração que ela der é muito mais importante do que se fosse qualquer tipo de influenciador ou torcedor. Então vamos aqui comentar e reagir na íntegra sobre tudo o que aconteceu, já que o Lance fez uma matéria sobre isso e eu achei maravilhoso para poder realmente comentar e trazer aqui pro canal. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Matéria do Lance, escrita por Vitor Palhares. Leila aceita punição ao Palmeiras, mas detona critérios do STJD com o Flamengo. O mandatário divulgou nota oficial nesta segunda-feira e pediu que o tribunal não influencie as disputas pelos títulos. Eu acredito que a Leila está comentando isso justamente sobre a punição que o Alan tomou e vai ser desfalque para o Palmeiras no próximo confronto, enquanto que o Bruno Henrique, se eu não me engano, acho que talvez a matéria descreva muito melhor sobre isso, teve a sua determinação, ou mesmo a sua condenação, o cumprimento da sua condenação adiado. Então meio que o Bruno Henrique vai poder terminar, ou mesmo concluir o Brasileirão pelo Palmeiras, vai conseguir concluir o Brasileirão pelo Flamengo e também talvez disputar a final da Libertadores tranquilamente, que depois a punição vai ser posterior. Não sei, provavelmente jogada para o ano que vem. Bom, é aquela, né? Flamengo sendo Flamengo, obviamente que isso iria acontecer. Tenho certeza se fosse qualquer outro clube, e aqui eu não quero nem alimentar a guerra de narrativa se fosse o Palmeiras seria diferente, que eu acho que também não seria. Mas se fosse qualquer outro clube, essa punição já teria sido decretada, estaria sendo aplicada. Mas é aquela, né? Flamengo, ei, Flamengo. Esse tipo de punição vai ser, obviamente, adiada para que termine o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. E a Leila, obviamente, aproveita dessa situação para dar aquela pequena alfinetada, já que uma decisão do STJD influenciou, entre aspas, no time do Palmeiras e do Flamengo. Vamos empurrando um pouquinho até acabar o campeonato. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou respeitar a decisão do STJD em manter a suspensão de Alan, expulso na partida contra o Fluminense pelo Brasileirão. O jovem recebeu o cartão vermelho por falta em Samuel Xavier. Ainda em julho, cumpriu suspensão na rodada seguinte, mas voltou a atuar graças a um efeito suspensivo. Eu acho muito estranho esse lance de você ter sido condenado, obviamente julgado pelo STJD e condenado para cumprir um efeito suspensivo na parte de suspensão mesmo do campo, e de repente o clube poder entrar contra essa decisão e adiar talvez esse efeito suspensivo. Acho muito estranho isso aí. Talvez poderia ser bem melhor trabalhado toda essa situação, justamente para que não influencie no campeonato diretamente. Por parte do Palmeiras, eu acho que eles estão reclamando sobre isso, mas teve talvez um planejamento muito pior, já que a rodada dessa semana da data FIFA, que vai ser uma rodada atrasada, em que o Palmeiras vai enfrentar o Santos com alguns desfalques devido às convocações da seleção, foi muito mal planejado pelo parte do Palmeiras, já que esse confronto devia ter acontecido logo após o evento da Copa Mundial de Clubes, que aconteceu no meio do ano. O Palmeiras alegou que o time estaria muito cansado para enfrentar o Santos naquele confronto e preferiu adiar. E agora, nessa situação, por mais que estejam descansados, vai ter um enorme desfalque. E o que vão alegar? Que a convocação prejudicou o Palmeiras, a data FIFA prejudicou o Palmeiras. Cara, sinto muito, mas nesse caso eu vou totalmente ao contrário de qualquer tipo de opinião sobre isso, já que esse confronto entre Palmeiras e Santos devia, obviamente, ter acontecido naquela época, porque essa alegação de que estarem muito cansados é a coisa mais ridícula que eu já vi, já que a Copa Mundial de Clubes não foi numa Arábia da vida, uma China, que é muito longe. Foi nos Estados Unidos, aqui do lado, cara. Pelo amor de Deus. Então, realmente foi um mau planejamento por parte do Palmeiras. Continuando com a matéria, nessa segunda-feira o STJD decidiu manter a suspensão de 2 jogos. Com isso, Alan desfalca o Palmeiras no clássico contra o Santos durante a data FIFA na Vila Belmiro.
Ao mesmo tempo, cobrou o mesmo tratamento com outros clubes do futebol brasileiro, incluindo o Flamengo, rival direto na corrida, pelos títulos Brasileirão e Copa Libertadores. No mesmo dia em que manteve a punição a Alan, o STJD voltou a considerar Bruno Henrique culpado por envolvimento em esquema de apostas, mas adiou a definição sobre a pena do atacante rubro-negro. O processo será retomado apenas na quinta-feira. Flamengo! 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 Eu não duvido nada de... Óbvio que a defesa do Bruno Henrique quer, porque quer a inocência do seu cliente e ao mesmo tempo adiar esse tipo de condenação, talvez lá para cumprimento lá para o ano que vem. Mas toda essa situação eu acho obviamente um completo descaso, porque esse... eu vou dizer possível, por mais que o Bruno Henrique tenha sido condenado, esse possível envolvimento com casos de apostas aconteceu há muito tempo já, faz mais de um mês, se eu não me engano, e a condenação já foi dada e até agora o momento não foi cumprido ainda. Esse negócio de ficar postergando a situação é algo realmente muito ruim, por mais que eu entenda toda a situação de você querer aplicar a justiça, por isso que enquanto não tiver, obviamente, o trânsito julgado, a pessoa não pode ser realmente condenada, ou mesmo cumprir qualquer tipo de pena, mas existem aquelas situações que, por mais que a justiça seja plena, às vezes ela é falha no sentido de permitir com que algumas condenações sejam postergadas o máximo possível, e óbvio que a defesa do Bruno Henrique vai tentar fazer isso a todo custo, utilizando de todos os recursos possíveis, todos os recursos possíveis. Então, essa é a tática utilizada pela defesa do Flamengo, e eu entendo, assim, não sei se caberia muito bem a Leila vir e dar esse tipo de declaração, mas dado toda a situação que já aconteceu nos bastidores, é presidente do Flamengo, é técnico do Flamengo, dirigentes do Flamengo, não me estranharia, obviamente, a Leila responder, entre aspas, na altura e com toda a classe que ela tem, de cobrar meio que uma... igualdade em tratamento das situações, já que a suspensão do Alan já foi aplicada e vai ser cumprida, que pelo menos prevaleça a mesma coisa com o Bruno Henrique para que seja logo aplicado e cumprido toda essa situação. Continuando com a matéria, em comunicado, Leila pediu uma postura equilibrada do STJD nas próximas decisões, para que os julgamentos não interfiram na reta final das competições do futebol brasileiro. Isso é aspas para Leila. Que o campeão seja decidido dentro de campo, afirmou o presidente em trecho da nota. E obviamente que isso causa um alvoroço total nas redes sociais, já que flamenguistas, obviamente, sempre vão alimentar essa situação de que a Leila está cada vez mais próxima da CBF e tem total assim, contatos e envolvimento com tudo isso. Então, umas possíveis favorecimentos vão acontecer para o Palmeiras, segundo a mídia flamenguista, que a gente já trouxe aqui no canal e já reagiu também por parte do Fernando, trazendo e expondo toda essa situação. Mas eu não diria que ela tá errada nessa situação, porque justamente esse tipo de decisões influenciam e muito em todas as situações que acontecem no futebol, ou nas quatro linhas. O que eu penso que vai acontecer, obviamente, é que o Bruno Henrique só vai ser condenado e terá que cumprir a sua punição só no ano que vem, já que tem essa reta final do Brasileirão e também a Copa Libertadores. Toda essa situação é muito ruim, é muito estranha, porque, na minha opinião, se o Bruno Henrique talvez já tivesse cumprido ou mesmo se mantido nessa situação e aceitado logo a condenação de uma vez para cumprir logo, talvez para a reta final ele estaria disponível para o Flamengo, já que ele teve a brilhante decisão de ter esse possível envolvimento. Então, acho que nada mais justo do que a punição seja cumprida o quanto antes. Porém, é aquela, né? Flamengo, irmão. Flamengo. Então, infelizmente, a gente já sabe que isso vai ser feito da melhor maneira possível. Que, bom, acho que todo mundo já sabe a minha opinião sobre tudo isso, que jogador que tem envolvimento com casos de aposta, na minha opinião, tinha que ser banido do esporte, porque isso é uma total afronta a tudo que representa o futebol. Mas difícil, né? Difícil esperar algo tão justo assim quando envolve um clube tão grande igual o Flamengo. O lance também trouxe, acho que talvez a declaração completa por parte da Leila Pereira, então eu vou ler aqui para vocês e depois a gente comenta um pouquinho em cima. Confira o pronunciamento da presidente Leila Pereira. Aspas para a presidente. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições,
mas espera o respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. Em tudo isso, acontece uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA, não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, que o campeão seja decidido dentro de campo. E aqui, obviamente, que o torcedor flamenguista, nossa senhora, vai criar vários vídeos, vários conteúdos sobre tudo isso no momento em que ela diz que o Bruno Henrique já deveria ser punido e toda a sua condenação tem sido adiada cada vez mais. Então, nossa senhora, e aí vão pegar isso aqui, vão tirar de contexto, vão falar que é choro, mas na minha opinião a presidente do Palmeiras está totalmente correta, cara. Mais de 2 meses que já houve esse tipo de julgamento e condenação, e por mais que seja uma condenação ridícula, acredito eu que seja realmente ridícula, porque na minha opinião o Bruno Henrique deveria ser banido do futebol, ainda assim se consegue postergar toda essa situação, se consegue tirar vantagem, mesmo numa, entre aspas, desvantagem em toda essa situação, e eu acho isso ridículo mesmo por parte do esporte, por parte do futebol, mas obviamente para alimentar a famosa guerra de narrativas está maravilhoso, bem recheado e bem assim, bem nutrido mesmo. A Leila Pereira, obviamente, que responde de uma forma bem equilibrada e sendo totalmente correta nas afirmações que ela tem, mas para guerra de narrativas nada disso importa, tudo é tirado de contexto, tudo é dito de uma forma diferente, tudo é tirado de contexto mesmo, então toda essa situação faz com que a gente só espere para ver qual vai ser a repercussão pós-declaração da Leila Pereira. Então essa foi a matéria do Lance, comentando um pouco sobre a declaração da Leila Pereira, obviamente exigindo ou mesmo pedindo que a justiça seja feita e a punição do Bruno Henrique seja cumprida. Bom, a defesa do Bruno Henrique nada tem a ver com isso, e óbvio que eles vão continuar fazendo e utilizando todos os recursos possíveis que a justiça permite. Por mais que, igual eu falei, na minha opinião, isso já deveria ter sido cumprido há muito tempo e talvez não foi tão bem planejado por parte do Bruno Henrique, porque se ele já tivesse se dado a oportunidade de cumprir essa condenação, talvez agora na reta final do campeonato ele estaria disponível para o Flamengo e poder realmente fazer a diferença. A situação é que, dependendo de qual for a próxima decisão, ele pode ficar fora de algum jogo tão importante nessa reta final, sendo um jogador de uma peça tão importante, por mais que muitos jogos talvez o Bruno Henrique seja reserva e não titular, mas a gente sabe da importância do Bruno Henrique para o Flamengo. Mas e você? O que você acha? O que você pensa sobre toda essa situação de declaração da Leila Pereira, punição do Bruno Henrique, punição do Alan e a famosa guerra de narrativas? Tudo muito bom. Obviamente que a gente vai trazendo todos os detalhes por aqui, mas no momento é só isso. Queria agradecer a você por ter ficado até o final do vídeo, pedir também que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!